Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula, né? Hoje nós vamos falar de algumas ferramentas de apoio à gestão, ok? Quais são elas? Bom, nós temos muitas, né? Mas hoje nós vamos falar da matriz SWOT, da matriz GUT, do plano de ação 5W2H, da matriz BCG, diagrama de Ishikawa, brainstorm e do fluxograma. Eu vou dividir essa aula em dois vídeos para que fique mais didático, né? Menos cansativo, ok? E mais fácil de vocês assimilarem o conteúdo. Então nós vamos começar pela matriz SWOT. Aí está. E aí, vamos lá, né? Como é que é o histórico dela? Bom, a matriz SWOT foi desenvolvida por Albert Humphrey na Universidade de Stanford, né? Ele e sua equipe, lá pelos idos de 1960, como parte de um projeto de pesquisa ali para desenvolver principalmente a ideia das estratégias corporativas, né? Ou seja, como é que eu tenho mais vantagem em relação aos meus concorrentes, ao mercado, né? O que a minha empresa ela consegue fazer melhor? E depois de muito estudo, eles desenvolveram uma ferramenta, né, que ficou conhecida como matriz SWOT, ok? É utilizada até o dia de hoje, né, até a atualidade, e eu posso dizer para vocês que é uma das ferramentas assim mais fantásticas que temos na área da administração, na área da gestão. Serve para outras coisas? Com toda certeza. Eu posso, por exemplo, fazer uma matriz SWOT da minha carreira. Eu posso fazer uma matriz SWOT da minha casa, né? Se eu precisar fazer uma reforma, uma construção, eu posso fazer uma matriz SWOT adaptada, lógico, né? Mas eu posso fazer. O que a gente vê mais comumente, né? Inclusive em algumas aulas, é o aluno perguntando, né? Indagando algumas coisas em relação a seu perfil profissional. Olha, professor, o que eu posso trabalhar com isso, posso trabalhar com aquilo? O que o senhor acha de eu fazer um curso assim, o assado? O que o senhor acha da área X, da área Y? E aí eu sempre pergunto, olha, você quer trabalhar com isso? Né? Você acha que tá legal, né? Uma área bacana para você? Ah, eu vejo o pessoal falando muito, tal. Por que você não faz uma SWOT? Faz uma SWOT do produto você e observa quais são suas forças, suas fraquezas, né? O que você tem de ameaça no mercado, né? Coisas dessa natureza. E aí você pode se preparar para atuar em qualquer área, ok? Mas deixa eu explicar como é que funciona isso. Então, qual é a vantagem de utilizar a SWOT? Bom, primeiro que ela é simples, né? Ela tem a visão do todo também, a visão holística. Você pode, por meio da SWOT, identificar fatores críticos, né? Você pode desenvolver estratégia, ela tem uma comunicação muito boa, ela é flexível, principalmente utilizada para apoiar a tomada de decisão, né? Não tem um gestor, por exemplo, que se a pessoa realmente for antenado ali, comprometido com os resultados da sua organização, não tem um gestor que não tenha feito em algum momento, né, a matriz SWOT, não só dos produtos, do serviço que ele gerencia, mas como é que sua equipe se movimenta, se comporta em determinadas situações, ok? Tem desvantagem? Tem, né? Como toda ferramenta, você também tem as suas desvantagens. E o que a literatura cita? Diz o seguinte, olha, pode ocorrer simplificação excessiva. E aqui deixa eu fazer um apontamento. Por que simplificação excessiva, né? Porque muitas vezes você pode colocar um determinado ponto e
e simplesmente achar que aquela variável que você está analisando, ela está ali só, né? Não tem mais nada ali. Eu estou analisando, por exemplo, uma variável chamada, sei lá, imposto. E eu acho que o imposto ele está sendo um fator determinante para que eu não tenha uma maior participação no mercado por conta da forma como ele é tributado, ou sei lá, alguma outra coisa, um fornecedor, um sistema logístico e tal. E aí eu não vejo as outras variáveis, né? Eu não acompanho a evolução das variáveis. E aí pode ser que fique ali, de certa forma, só em alguns pontos que eu acho, que eu enxerguei e eu mesmo digo que são determinantes ou que são realmente a minha empresa, o meu produto, ele está centrado somente nessa expectativa, ok? Falta de priorização de determinados pontos, né? Depende da interpretação de quem está fazendo. Alguns pontos não são aprofundados. Foco excessivo na parte interna da empresa. Ela é estática, ou seja, você sempre precisa revisar, até mesmo por fatores externos, né, ligado a consumo, a sazonalidade de algumas matérias-primas e recursos, a condições atreladas ao governo, ok? E por final, a falta de ação no plano de ação. Então eu desenvolvo um plano de ação muito interessante, muito bacana, mas aí eu não ponho ele para funcionar, adiantou de quê? Não é isso? Então a literatura, ela diz que, de uma maneira geral, esses itens aqui, esses tópicos, podem ser considerados como desvantagens, ok? Eu ainda ficaria por aqui, como um fator muito importante, que são a simplificação excessiva e a questão da priorização de alguns pontos. Então, de repente, você não consegue enxergar tudo. Nós vamos ver uma ferramenta, possivelmente no outro vídeo, que fala da questão das reuniões, né? Da questão do levantamento de ideias, da maneira como a gente pode enxergar cada coisa. O nome da ferramenta é chamada brainstorming. E às vezes o brainstorming te levanta alguns pontos na mesa, quando você está ali no debate, que são fatores, olha assim, fundamentais para você desvendar a SWOT, tá certo? E aí por isso que precisa sempre estar combinando com alguma outra coisa a mais, tá certo? Não dá simplesmente para confiar apenas numa pessoa, né? Tá certo? Ou num grupo. Tem lá 2 diretores, 3 gerentes, sei lá. Porque a interpretação desses participantes pode ser subjetiva. E aí a coisa não acontece, né? Você desenvolve um plano de ação que não consegue atender aquilo que foi planejado para a empresa. Ok? Bom, e o que é então a SWOT? Nós conhecemos a SWOT do inglês mesmo, né? Como ela foi construída, ou no brasileiro, né? Lógico que nós sempre vamos colocar alguma coisa aqui. Então nós temos o tal do FOFA. Então o que é o FOFA? Olha lá, o Strengths, Weakness, Opportunities e Threats, que é força, fraqueza, oportunidade, ameaça. Vamos lá de novo, força, fraqueza, oportunidades e ameaça, né? Então, o que o Humphrey diz? Olha, após muito estudo e aplicações, o Humphrey apresenta 3 sugestões importantes. Primeira, a importância de dar oportunidade a todos os membros da organização, né? De partilhar o que acha de bom e de mal sobre o presente e o futuro da posição em relação ao negócio. Lembra do brainstorm? Muitas vezes, alguns olhares surgem dali, tá certo? Nós vamos dar essa ferramenta mais para frente, mas ela é de extrema importância também. Segunda sugestão, a importância de motivar os membros da empresa a debater as suas dificuldades operacionais e triviais, né? Pois é a partir delas e menos das grandes ideias que nasce a oportunidade de melhoria.
E a terceira sugestão, motivar os membros da empresa a escrever as suas ideias de forma estruturada e classificada. Observe que o Humphrey ele falava, olha, você tem que trazer todo mundo para participar disso aqui. Porque não dá simplesmente para fazer uma SWOT de maneira vedada, né? Ou seja, eu sei, eu faço. Ah, tem lá o diretor da área tal, ele tem muita experiência nisso. O importante é fazer com que, primeiramente, os departamentos participem, os líderes desses departamentos também participem, ok? E trazer, né, algumas dificuldades. Olha, eu não consigo resolver tal coisa. O outro vai dizer, olha, eu não consigo trabalhar com tal coisa. O outro vai dizer, olha, essa máquina tem um problema. Olha, esse produto tem lá uma dificuldade. E a partir disso que iniciam os debates de melhoria, ok? Que, lógico, né? A ideia central do SWOT é fazer com que você tenha uma estratégia mais atrelada aos objetivos do negócio. Eu posso até dizer que a maioria das vezes você faz uma SWOT para você ter vantagem competitiva em relação a alguma coisa. Tá certo? Embora não seja apenas para isso que a SWOT foi feita. Tá bom? Aqui tem um gráfico bacaninha, né? A fonte está aqui embaixo, @grandesite. E aqui, de uma forma bem resumida, diz assim, ó, as forças. O que eu tenho que pensar aqui? O que eu faço bem? O que diferencia o meu negócio? O que mais agrada meu público no meu trabalho? Tá? São exemplos de perguntas, tá? Você pode ter as suas, né? Cada empresa, cada reunião tem o seu leque de questões. Em fraquezas, quais minhas maiores dificuldades no meu negócio? O que poderia melhorar? Quais recursos poderiam melhorar o nosso desempenho? Observa que aqui sempre observando que aquilo que eu não consigo ser bom, né? Eu não consigo ser bom. O que eu posso melhorar aqui? Que tipo de recurso precisa realmente de um processo de melhoria? Nas oportunidades, o que tem no mercado que é bom para o meu negócio? O que posso fazer para melhorar minhas fraquezas? Ou seja, melhorando as fraquezas, você tem condição de quê? De ter mais oportunidade, né? Ou seja, você vai atuar no mercado com mais condições técnicas, com mais condições de inovação, com mais condição de melhoria, um produto bem melhor desenvolvido, um serviço que agrada mais, tá certo? E é isso que é importante para o consumidor. Você atendendo quem realmente interessa para você, que é o consumidor, com toda certeza, este consumidor satisfeito, ele vai indicar você, trazer mais gente para comprar, né, para utilizar o seu serviço. E com isso você vai aumentando sua fatia de mercado, que nós chamamos de market share, ok? E por final, uma threat ou ameaça. Então diz o texto, que prática do mercado me impede de crescer? Quais dificuldades o meu setor enfrenta para se estabelecer? Aqui também eu colocaria quais são as barreiras, tá? Quais são as barreiras que a minha empresa ou eu, né, tenho para resolver uma determinada situação? O meu problema é logístico? O meu problema é de produção? O meu problema é de serviço? O meu problema é de tempo? O que é? O que é o meu problema? E isso aqui, ele é uma ameaça, ou seja, ele impede que eu execute ou alcance o sucesso. Então, tudo isso é importante observar. Por quê? Porque você precisa mapear esses critérios, né, todos esses itens que você mencionou, e observar a possibilidade de corrigir. Né? Por exemplo, eu tenho um problema logístico. Eu vou procurar uma empresa que consiga me ajudar nesse sentido. Não consigo entregar no prazo. Por que não? Porque eu não tenho uma frota, então vamos fazer parceria. Eu não consigo ter
um determinado recurso, uma matéria-prima não chega para mim. Ó, tudo isso são fontes de estudo, ok? Eu preciso sim desenvolver, eu preciso estudar, eu preciso fazer com que a coisa aconteça, tá certo? Não dá simplesmente para dizer, mas eu não consigo aumentar a minha participação de mercado e ficar nisso. Não, nós temos que entender como é que as coisas funcionam, tá certo? Aqui, para a gente entender, eu tenho aqui os fatores positivos, né? E os fatores negativos. Aqui eu posso dizer que é fator interno, ou seja, são variáveis, são coisas que eu observo dentro da empresa. E aqui os fatores externos, ou seja, estão fora da empresa. Alguns obstáculos também estão dentro, tá? Mas são mais fáceis de ser identificados e são fáceis de ser corrigidos. Fácil, veja, o que eu estou colocando é que você consegue enxergar, tá certo? Muitas vezes tem coisa que não é tão fácil de resolver. Mas como você está dentro da empresa, essa situação que você está analisando, então você tem uma facilidade um pouco maior, se eu posso dizer assim, de observar aquilo, de identificar, você tem mais condições de resolver com mais rapidez, tá certo? Por exemplo, uma máquina que não produz um volume suficiente, falta funcionário, falta mão de obra, uma determinada matéria-prima que não atende uma especificação, alguma coisa dessa natureza. Então você consegue, né, internamente resolver isso, tá certo? Como é que a gente vai resolver? Você tem uma matéria-prima ali que chegou para você e não atendeu a especificação. Antes de ir para a produção, você faz o quê? Você avisa o fornecedor, né? Aborta a produção com aquele lote e providencia a correção daquilo, tá certo? Você tem os fatores de força, né? Então, por exemplo, quais vantagens que a empresa possui em relação ao concorrente no mercado? O que você faz melhor que a concorrência? O que o ambiente externo enxerga sobre sua empresa? Então, por exemplo, você tem força. O que é que o seu concorrente não consegue fazer tão bem quanto você? Você tem as suas oportunidades. Então você tem ali, existe oportunidade de mercado que a empresa pode aproveitar? Se sim, como? Quais são as oportunidades do ambiente global que poderia ser absorvida? Né? Então, você tem de fator interno e externo uma força e um fator externo uma oportunidade. Isso é positivo para a organização, isso é positivo para a empresa. Então ela precisa explorar. E o que é de negativo, ela precisa melhorar. Então, por exemplo, internamente um fator negativo são as fraquezas, ok? Então, o que a gente pode melhorar? O que deveria evitar? O que a ocorrência faz melhor? Se ela faz melhor, por que ela faz melhor? Então, vamos estudar. Vamos estudar esses pontos e vamos procurar consertar, tá certo? Em relação ao ambiente externo, quais são as ameaças? Então, é um fator negativo também. Quais são os maiores obstáculos ou dificuldades para o crescimento da empresa? O que a concorrência está praticando que está dificultando a minha atuação? Então, eu não consigo vender mais. Eu não consigo me posicionar melhor. O que está acontecendo? Então, a partir disso, desse estudo, é que nós vamos propor um plano de ação. E esse plano de ação tem que contemplar todas as ações corretivas. Ok? Então, por que é importante conhecer nossas forças? Bom, eu quero ser forte em alguma coisa. E aí eu identifiquei que tem algumas coisas que eu sou forte. E por que eu sou forte? Porque o meu concorrente não consegue chegar. Ou quando chega ainda tem lá um problema de ser melhor que o meu produto, né? Da minha forma de competir. Então, quando eu entendo as minhas forças, eu posso explorar todos esses itens. Por quê? Porque eu posso ter mais vantagem competitiva, eu posso ter um plano estratégico melhor, ok? Eu posso fazer um nível de reconhecimento muito valioso, principalmente dos meus recursos internos. Posso propor um índice de melhoria contínua, ou seja, vou querer aqui que isso sempre seja uma força.
e posso fazer a questão das minhas estratégias para qualquer departamento, tá? Para qualquer área, marketing, venda, RH, financeiro, produção, porque que eu identifiquei, né? Eu preciso identificar as forças. Quando eu identificá-las, eu vou explorar muito bem isso e fazer com que o meu consumidor enxergue isso, né? Se eu tenho condição de atuar no mercado pela estratégia de liderança em custo, ou seja, eu tenho um custo de produção menor, por isso eu posso ofertar para o meu consumidor um preço final menor, então eu vou explorar isso, ok? Vamos dizer que eu faça chocolates. O meu principal concorrente vende uma barrinha de chocolate de 80 gramas, sei lá, a R$ 4. O meu modelo de produção permite que essa barrinha eu consiga chegar no preço final de R$ 3. Então por que eu não pratico R$ 3, vou querer praticar 4? Ah, mas o outro está vendendo a 4, eu vou também. Então, só que quando você colocar 4, entra em jogo outras variáveis, que talvez você não seja tão forte em relação ao seu concorrente. Como a tua vantagem competitiva está muito baseada em preço, em custo, então quando você atua na camada do R$ 3, você consegue ter vantagem competitiva em relação ao seu concorrente. Ok? Fraqueza, né? Então, a fraqueza representa os aspectos internos da empresa, que podem limitar seu desempenho e prejudicar sua competitividade. Então, quando você entende, né, conhece e entende as fraquezas, você pode tomar medidas para mitigar essas fraquezas ou até mesmo superá-las, ou seja, reduzir, né? Reduzir ou então até eliminar, quem sabe, não é verdade? Então, o que temos que fazer? Primeiro, identificação de áreas para melhoria, reduzir risco ou gerenciar esses riscos. Quero melhorar a competitividade, por isso que eu preciso entender a fraqueza. Ter visão realista das capacidades da empresa. E aí nós já falamos em vídeos anteriores, né? Eu quero produzir 1.000, mas a pergunta é, eu tenho condição de produzir 1.000? Porque não é somente querer, eu tenho que ter entrada de recurso suficiente, eu tenho que ter o departamento de vendas que consiga escoar isso. E se eu vender, eu consigo entregar? Ó, não é só produzir, percebe? Tem todo um assunto ali atrelado a isso, ok? E depois o desenvolvimento de plano de ação, né? Então, se eu conheço as minhas fraquezas, eu tenho condição de fazer um plano para melhoria, ok? Oportunidade. Então, o que diz aqui, né? Desculpem, gente. Se torna crucial porque representa a situação externa ao ambiente da organização que pode ser benéficas ou que pode, de alguma forma, alterar positivamente como a empresa atua no mercado. Eu enxerguei uma forma ali, um assunto que eu posso ou ofertar um novo produto, ou eu posso fazer um sistema de inovação ali, né? Praticar por meio das técnicas de inovação, melhorar um determinado produto para que eu alcance outras fatias de consumo. Então vamos dizer que eu vendia lá 500 produtos desse por mês, eu inovei, eu melhorei o produto, eu vou conseguir vender a 2.000, 3.000 peças mês. Então observe que com apenas com a pequena modernização ali, né, com alguma coisa que você fez no produto, você consegue reposicionar o produto no mercado, ok? Tem algumas técnicas de reposicionamento, eu vou falar aqui rapidamente, mas era de uma outra disciplina, né? A disciplina de marketing. Que você já tem um custo muito atrelado, muito complicado, o que você faz? Você reduz a embalagem, né? O volume por embalagem e muda a característica da embalagem. O consumidor, ele entende que aquele produto, ele sofreu alteração, mas quando você traz um benefício junto com essa modernização, se eu posso dizer assim, isso é mais fácil de absorver. Observe que o sabão em pó antigamente era 1 quilo, né? Então se tinha um sabão em pó de qualquer marca que seja, né? Eram pacotes de 1 quilo.
depois virou 900 e hoje está pacotes com 800 gramas, ok? Mas quando eles lançam 800 gramas, ele traz lá mais concentrado, faz até não sei quantas lavagens, ou seja, deu uma ideia de ganho, né? Você tem menos produto, só que esse produto ele foi aprimorado de uma maneira que permite mais lavagens. Então o consumidor ele começa a avaliar, bom, eu diminui a embalagem, mas aumentou a lavagem. Se isso for uma verdade, então quer dizer, eu estou ganhando. E ele passa a comprar, ok? Tanto é que uma empresa fez, pronto, todas as outras agora, se você observar, todos os pacotinhos de sabão em pó tem 800 gramas, ok? Tem algumas, inclusive, que tem bem no cantinho assim, ó, rende até não sei quantos quilos. Ou seja, aquele tanto ali rende até não sei quantos quilos. Será que é uma verdade? Bom, tem que comprar para ver, ok? E tem que usar de forma conforme está descrito na embalagem. Tudo bem? Porque como o produto foi modernizado, foi alterado, a maneira de usar também pode ter sido alterada. Tudo bem? Então as oportunidades servem para nós como? Aprimorar ou potencializar os pontos fortes. Desenvolver estratégia específica. Observe a questão do sabão em pó. Ok? Reprogramar ações de modo para antecipar algumas mudanças. Aqui de novo, ó, inovação e diferenciação. Crescimento sustentável, além de diversificação de receita e outras competitividades, tá certo? Um posicionamento mais forte, mais competente, mais aguerrido, ok? E por final, as ameaças, né? Por que é importante identificar as ameaças? Porque representa as variáveis externas que podem prejudicar o desempenho da empresa, né? Então, para que eu preciso identificar isso aqui? Avaliar e gerenciar esses riscos, fazer um planejamento estratégico que possa superar tudo isso, melhorar o processo de tomada de decisão, melhorar a posição competitiva da empresa, fazer uma adaptação rápida às mudanças no ambiente, né? E a antecipar tendências emergentes ou mudanças no mercado. Tudo bem? Ah, mas eu tenho que estar preocupado com isso também? Tem porque o mercado ele é dinâmico, ele é volátil. À medida que você precisa de um produto, daqui a pouco você não precisa mais dele. Veja o posicionamento da China em relação à produção de algumas coisas. Eles produzem um lote assim extremamente enorme e param de produzir aquilo, porque eles mesmos entendem que o mercado não vai absorver mais determinada coisa. Observe que depois você procura alguma coisa daquilo para comprar, você não acha mais. Vamos colocar um exemplo aqui de uma coisa que foi de agora a pouco. Aquele negocinho que gira no dedo lá, acho que é spinner, né? Spinner, acho que é spinner. Então todo mundo tinha um negocinho daquele que ficava girando no dedo. A China produziu aquilo num lote extremamente volumoso, de todo modelo, quadrado, redondo, com aba sem aba, com corte sem corte, com luz sem luz, de todo jeito, com musiquinha, fazia um barulhinho e tal. Pulverizou aquilo no mundo. Quem hoje está querendo comprar um brinquedo daquele? Não tem mais, né? Não tem mais importância, né? Tá certo? E dentre outros, quem lembra do ioiô? Não sei se vocês são desse tempo, né? Mas eu sou. Tinha ioiô de tudo quanto é jeito. Tinha até os ioiô de refrigerante. Tinha marca de refrigerante que proporcionava, né? Ou você trocava, ou você comprava. Tinha lá, você comprava aquele negócio lá. E quem hoje brinca de ioiô? Né? Tá totalmente fora de moda. Então, aqui você tem que estar muito, muito antenado para antecipar as tendências. Quem mais fica aí maluco com isso é o pessoal da área têxtil, né? Da área da moda. Então é uma cor diferente, é um sapato diferente, uma sandália diferente, uma calça diferente, um tecido diferente, um modelo de roupa diferente, porque você precisa chegar primeiro. Não adianta você desenvolver um verde
numa tessitura, num Pantone, e você não conseguiu operacionalizar aquilo. O teu concorrente vem e faz primeiro. E quem chega primeiro é o primeiro que ganha a maior fatia, né? Porque os consumidores vão todos para aquilo ali. Depois os outros vêm copiando. Então você precisa chegar primeiro, né? Você precisa se antecipar, ok? E a SWOT funciona maravilhosamente para isso, ok? Você que está me assistindo agora, né? Se for meu aluno, então você tem lá um exercício que você pode fazer para si mesmo, né? Descreva suas forças e suas fraquezas e identifique suas oportunidades, bem como as suas ameaças. E aí a pergunta que se faz para você mesmo, né? Eu faço para você e você se faça também. Como é que está meu nível de empregabilidade? Bom, para rememorar o que era a empregabilidade, que nós já debatemos num outro vídeo, eu dou um exemplo clássico que eu adoro esse exemplo, de um profissional chamado Jô Soares. E por que que eu gosto disso? Porque o Jô era uma coisa assim, não dá para descrever. Mas olha, vamos lá no exercício. Se ele não fosse apresentador de televisão, ele seria comediante. Se ele não fosse comediante, ele seria escritor. Se ele não fosse escritor, ele seria ator. Se ele não fosse ator, ele seria diretor. Se ele não fosse nada disso, seria cineasta. Se ele não fosse isso, seria roteirista. Se além de tudo isso, ele é músico, foi músico, né? Ele já morreu, foi músico. Se ele não fosse nada disso, seria tradutor. O Jô era fluente em 5 idiomas. Gente, olha quanta coisa Jô Soares podia fazer. E aí a pergunta dentro do seu nível de empregabilidade é: e você? Se você hoje, nesse prezado momento que você me ouve agora, né, aqui neste instante, se você não fizesse o que você faz hoje, o que você poderia fazer? Né? Vou usar um exemplo que eu usei com um aluno que eu tinha no curso presencial. Ele era garçom de um restaurante importante em São Paulo. E aí eu falei: você está contente com seu emprego? Ele falou: eu adoro, porque o restaurante é muito importante, trabalha ali com um pessoal também de uma classe social um pouco mais elevada, tem lá um povo que a gente de vez em quando conhece, né? Falei: tá bom, e se você não fosse garçom, o que você seria? O que você faria? Eu falei: eu seria barman. Entendi. E se você não fosse barman? E aí eu fui levando ele para umas condições que ele chegou um momento que ele falou: bom, se eu não trabalhasse num restaurante eu estaria perdido, porque tudo que eu consegui falar aqui está dentro desse segmento. E para você também vale essa pergunta. Se você precisar mudar de segmento, você consegue fazer essa flexibilidade de forma tranquila? Então, por exemplo, se você trabalha em contabilidade, você trabalharia em RH? Se você trabalha em RH, você trabalharia em contabilidade, em financeiro, em contas a pagar, contas a receber, em produção, em marketing, em desenvolvimento de novos produtos, ou até mesmo na área que eu considero fantástica, né, que é a tecnologia da informação. Com tanto recursos de inteligência artificial, chat GPT, as coisas de imagem, de vídeo, tanta novidade. Será que você como é que fala? Estaria bem dentro dessa seara? E se estaria, como é que você está se posicionando ali? Você é desenvolvedor? Você trabalha em front-end, em back-end? O que que você faz? E se precisar mudar de área, você mudaria com flexibilidade? É fácil para você mudar? Então essa é a pergunta que a gente remete às empregabilidades. E aí, vamos dizer que você queira mudar de área. Eu quero ser o quê? Vamos lá. Eu quero ser corretor de imóveis. De onde você tirou isso? Não sei. Eu quero ser corretor de imóveis. Então você vem aqui, ó. Quais são suas forças e fraquezas dentro desta área? Você
tem alguma coisa que ninguém faz? Você tem fraquezas consideráveis, você não consegue resolver determinadas condições dentro desse segmento? Quais são suas oportunidades, bem como quais são suas ameaças, caso você decida trabalhar como corretor de imóveis, né? Então coloca lá tudo bonitinho e depois você vê o que precisa melhorar, ok? Desenvolva o seu plano de ação. Tudo bem? Então vamos continuar aqui. Essa ferramenta Matriz Gucci, ela é excepcional, ela é muito bacana, ajuda bastante, né, a questão do apoio às tomadas de decisão, porque ela envolve três variáveis muito interessantes: gravidade, urgência e tendência, né? Então como é que as coisas funcionam, as maneiras que as coisas funcionam, como devem ser feitas. Ela é também conhecida como matriz de prioridade, ok? Vamos entender um pouquinho sobre ela. Então aqui tem, né? Foi proposta pelo Kapner e o Tregol, e que eles tiveram a ideia de que, assim, além de resolução de problema, ela pode ser utilizada em situações nas quais envolve estudos para desenvolver plano estratégico, desenvolver projeto e em processos de tomada de decisão, ok? Então esses dois autores fizeram muitos estudos, né? Tá? E descobriram que, né, conseguiram desenvolver uma matriz que pudesse dar condição suficiente para a gente melhorar, né, vamos dizer assim, nos ajudar no processo de tomada de decisão, de uma forma bem prática. Não sei se eu posso usar o termo prático assim, para ficar bacana, né? Mas fica mais fácil de você tomar uma decisão quando você sabe quais são as tarefas que são mais urgentes. Aquela ideia do começo por onde, né? Preciso resolver determinada situação. Começo por onde, tá certo? Então a matriz Gucci ela vem te ajudar nisso. Então tá aqui, ó, também, né, conhecido como matriz de prioridade. Então é uma ferramenta que pode ser utilizada para auxiliar no processo de tomada de decisão, de forma a observar uma hierarquia de prioridade para a resolução de problemas ou alguns conflitos. Pode ser utilizado em questões que se torna necessária uma orientação ou direcionamento para a tomada de decisão. Os autores falam em situações complexas, mas aí eu diria que complexas ou não, tá certo? Com base em análise de vários problemas ou questões, tá certo? Com a matriz Gucci é possível classificar cada problema de acordo com sua gravidade, com a sua urgência e com a sua tendência. Ele tem uma pontuação que vai de 1 a 5, tá? E aí você consegue, o 1 é menos, vamos dizer, se eu estiver falando de gravidade, o 1 é de menos gravidade e o 5 de maior gravidade, tá certo? Mas nós já vamos ver isso aqui já já. Então aqui tem o que é gravidade dentro da Gucci. Então tá aqui, ó. Trata do impacto que o problema gerará nos envolvidos, podendo ser os colaboradores, o processo, tarefa e o resultado. A análise é feita nos efeitos que o problema, caso não seja resolvido, acarretará em médio e longo prazo. Tá certo? Urgência é o prazo ou tempo disponível para a resolução do problema. Então aqui não tem segredo. Então, ó, quanto menor o tempo, mais urgente será o problema que deverá ser resolvido. E aí, para auxiliar, né, na hora de você desenvolver a urgência, né, pontuar a urgência, a pergunta que sempre deve fazer é: isso aqui que eu estou analisando, essa ação pode esperar? Se eu tiver que resolver uma situação, a pergunta que é encaminhada ali, né? Isso pode esperar? Se isso não puder esperar, então ela tem um nível de urgência maior, né? Valendo de 1 a 5, ele pode ter inclusive o nível 5 de urgência. Ok? E a tendência? O que é a tendência dentro da matriz Gucci? Trata da probabilidade, né? Ou
potencial, né, que o problema tem de crescer com o passar do tempo. Aquela ideia assim, se eu não resolver isso hoje, o problema vai piorar? Se piorar, como? Lentamente, de forma média, rápido, como é que vai piorar isso? Então eu preciso também pontuar, tudo bem? E aqui estão as pontuações e as variáveis. Então vamos entendê-las. Gravidade. Então, pontuação de 1 a 5, onde 1 sem gravidade, 2 pouco grave, 3 grave, 4 muito grave, 5 extremamente grave. Urgência, também de 1 a 5. 1 pode esperar, 2 pouco urgente, 3 urgente, merece atenção no curto prazo, 4 muito urgente, 5 necessita de atuação imediata, agora. Tendência, também de 1 a 5. 1 não irá mudar, 2 irá piorar a longo prazo, 3 a médio prazo, 4 a curto prazo, 5 vai piorar rapidamente. Então o que eu faço? Eu tenho lá diversas situações para ser analisada para resolver um determinado problema ou conflito. Então eu pego uma determinada tarefa ou uma atividade e faço a pergunta: essa tarefa, ela tem gravidade? Ela tem urgência? Ela tem tendência? Quais são as pontuações? E aí eu atribuo uma pontuação de gravidade, atribuo uma pontuação de urgência e atribuo uma pontuação de tendência. Depois disso eu multiplico gravidade vezes urgência vezes tendência e eu chego a um resultado. E eu faço isso a todas as tarefas que eu estou analisando. Depois que eu resolvi a situação, eu ordeno e coloco da maior para o menor. E aí, o que eu entendo aqui? Quem tem a maior pontuação é que tem a maior prioridade em termos de solução, ou em termos de execução, né? Então eu preciso resolver aquela tarefa que tem a maior pontuação. E como é essa pontuação, né? Qual é o valor maior? Então, se você pegar 5 vezes 5 vezes 5, dá 125. Então, não tem como a tarefa ter mais que 125 pontos. Ok? Da mesma forma, como não tem uma tarefa ser menor que 1. Por quê? Porque 1 vezes 1 vezes 1 é 1. Tá certo? Então, você resolveu sua matriz GUT, colocou todas as tarefas, pontuou, realizou os cálculos, colocou na ordem de prioridade, por maior pontuação até a menor pontuação. Você tem que fazer o quê? Desenvolver um plano de ação para resolver as tarefas mais urgentes e já ir pensando naquelas que são menos urgentes até aquelas que não tem muita necessidade de ser resolvida agora, por exemplo, tá certo? Tem que ser resolvida, mas tem uma prioridade um pouquinho menor, tá bom? Então aqui está um resumão, né? Faça a relação de problemas ou situações a resolver, define os valores para gravidade, urgência e tendência, faça os cálculos e desenvolva o plano de ação. Então aqui temos um exemplo, né? Então a fonte está aqui embaixo, tá? Peguei desse site, ferramentas da qualidade. E aí diz aqui, ó, a empresa Firmex está enfrentando diversos problemas relacionados aos seus resultados. Por isso, o gestor realizou um brainstorm. Olha lá, eu falando do brainstorm aqui, ó. Tempestade de ideias. Nós vamos ver essa ferramenta mais para frente, mas ela é utilizada em quase tudo aqui que a gente tem de aplicação de ferramenta que apoia a gestão, ok? Então a empresa realizou um brainstorm com os colaboradores e eles levantaram 5 principais problemas. Pronto, vamos a eles. Primeiro, a meta de venda mensal não é batida há 3 meses. Bom, essa é uma situação, né? Segunda situação, o número de pedidos de cancelamento dobrou nos últimos meses. O número de pedidos de cancelamento dobrou nos últimos meses. Não houve lançamento de novos produtos no ano. Outro item, os colaboradores estão desmotivados. E por final, a empresa não possui um setor de marketing estruturado. Então pode ser que tenha lá mais um montão de coisa que foi
sugerido, tá certo? Mas depois de fechada a reunião de brainstorm, decidiu, né, o grupo ali decidiu que esses 5 aqui são os principais problemas que a empresa tem que tratar. Tudo bem? Então vamos fazer a GUT disso. Então aqui, ó, a tabelinha. Então tá lá, a meta de venda mensal não é batida há 3 meses. Então todo mundo ali pontuou, né? Cada um pontuou e de repente foi feita uma média, foi feito um ajuste, decidiu-se que esse item tem gravidade 4, urgência 4 e tendência 5. Ou seja, tendência alta. Se não resolver isso, pode piorar bruscamente. Multiplicando isso aqui, chegou-se a 80 pontos. O número de pedidos de cancelamento dobrou nos últimos 2 meses, né? Então tá aqui, ó, teve gravidade 5, urgência 5, tendência 5, multiplicando 125. E pela teoria, nós descobrimos que 125 é a pontuação máxima, não é isso? Terceiro item, não houve lançamento de novos produtos no ano. Então, gravidade 3, urgência 3, tendência 3, 27 pontos. Os colaboradores estão desmotivados, gravidade 5, urgência 5, tendência 4, chegando a 100 pontos. E a empresa não possui um setor de marca estruturado. Então, gravidade 3, urgência 3, tendência 3, 4, chegou a 36 pontos. Bom, de posse desse resultado aqui, ó, eu ordeno do maior para o menor, certo? Então, o que eu tenho que ter atenção nesse exato momento? Esse item aqui, ó, 125. O que diz esse item? O número de pedidos de cancelamento dobrou nos últimos 2 meses. Então eu vou focar a minha força-tarefa para entender isso aqui. Tudo bem? Vou fazer estudo, vou fazer levantamento. Vou lá nos departamentos responsáveis, né? Então pedido vai estar marketing, vai estar produção, qualidade, o pessoal de compra e venda lá também. Tá certo? De repente não tem insumo, né? Não dá para produzir. Bom, aí precisa entender quais são os motivos pelos quais esses pedidos estão sendo cancelados, tá certo? Depois de iniciar a resolução disso aqui, eu já venho para esse, ó, que é a segunda maior pontuação, 125, 100. Depois desse, essa aqui, que é 80. Depois do 80, o 36 e depois, por último, o 27. Eu posso resolver isso em paralelo? À medida que um está fazendo isso, o outro está fazendo isso? Sim. De repente, inclusive, né? São departamentos separados. Ó, aqui me parece que vai envolver a área comercial da empresa, mas aqui não precisa ser estritamente só a área comercial. Até mesmo porque a questão da motivação, ela precisa ser conduzida pelo departamento de recursos humanos. Então o pessoal vai fazer um estudo, fazer um levantamento. Por que o colaborador está desmotivado? Né? E aí precisa entender isso. Tá? Por que não está tendo assim uma energia no trabalho? A remuneração está errada, plano de benefício está errado, o que está acontecendo? Tudo bem? E aí você vai fazer um plano de ação para corrigir. Vamos a outro. Posso fazer a matriz GUT em Excel? Pode. Olha um exemplozinho aqui, ó. Isso aqui é de uma empresa chamada Ilks Consulting, tá? E ela é bonitinha, né? Aqui tá a fonte, ok? E por que eu posso fazer em Excel? Bom, primeiro que eu posso compartilhar esse arquivo, né, em nuvem, até mesmo por uma ferramenta bem simples que é o Google Drive, ou qualquer outro Drive, OneDrive, ou Dropbox, ou sei lá o que. Até mesmo uma nuvem da empresa, né? Da própria empresa também tem uma nuvem, tá? Então a matriz aqui, esse modelinho tem lá o responsável, quem são os envolvidos, qual é a data. E aqui, lógico, é como um exemplo, a pessoa não colocou a tarefa, colocou assim, iniciativa 1, 2, 3 e 4. Qual é a situação dessa iniciativa? A fazer, fazendo, feito e a fazer. Quem solicitou, né, o Departamento de Planejamento e Desenvolvimento.
departamento de marketing, departamento de compras e departamento financeiro. Data de início e término de cada tarefa dessa, de cada iniciativa, né? O seu nível de gravidade, de urgência e de tendência. E aqui a pontuação final. Ó. Então, como essa tem 125, observe que na ordem ela é a primeira. Essa iniciativa aqui tem 60, é a segunda. Essa tem 36, terceira. E por final a 18 é a quarta. Dá para resolver tudo ao mesmo tempo? Dá, porque pode ser departamentos separados, tudo bem? E aí precisa ver a realidade de cada empresa. Perfeito? Bom, aqui nós temos mais uma ferramenta que é fantástica, né? A 5W2H. Essa ferramenta você pode resolver muita coisa, muita coisa. Ela é simples, ela é flexível, fácil execução, ok? Tem lá suas vantagens, suas desvantagens, mas você precisa fazer uma coisa muito rápida, parte para 5W2H, ok? Vamos entendê-la. Então aqui já diz, né? A sigla 5W2H corresponde às iniciais, né? Em inglês, lógico, né? De 7 diretrizes que, quando ao serem bem trabalhadas, pode colaborar para solucionar, olha o que diz a teoria, tá? Quaisquer questões referentes à solução de um problema ou dificuldade. Então, vamos a elas. Então, tem aqui, ó, 5W. Qual é o primeiro W? O que será feito? Tá aqui, ó. Aqui você diz a meta, né? O objetivo. Você está fazendo 5W para quê? Bom, eu quero fazer um bolo. Pronto, o objetivo seu é fazer um bolo. Então, por que você quer fazer esse bolo? Ah, eu quero fazer o bolo porque eu quero tomar um café à tarde. Onde será feito esse bolo? Ah, será feito na minha cozinha. Então, eu tenho lá um fogão, eu tenho uma batedeira, eu tenho tudo lá. Então, eu tenho um departamento certo, que é a minha cozinha, já está totalmente preparada, com os recursos necessários para resolver a questão desse bolo. Quando será feito? Então, qual é o prazo? Como eu quero tomar um café à tarde, então vamos dizer que eu queira fazer esse bolo de manhã. Então, eu vou fazer o bolo agora pela manhã e esse bolo será consumido à tarde, tá? Quem está na responsabilidade de fazer o bolo? Então, pode ser eu ou pode ser alguém na minha casa, tá certo? Depois nós vamos por 2H. Então, como será feito? Então aí você vai delimitar as ações que deverá ou deverão ser realizadas para que o objetivo seja alcançado. No nosso exemplo, o que será necessário, né? Quais são as etapas que precisam ser desenvolvidas, executadas para que o bolo fique pronto. E o último H, quanto custa, né? Não pode esquecer que na 5W2H é importantíssimo você saber qual o custo das coisas, tá certo? Para que seja colocado um determinado orçamento. Se você vai lançar um novo produto, por exemplo, você tem um orçamento do produto, mas muitas vezes você quer comprar um recurso, contratar alguma coisa ou fazer lá uma modernização de alguma coisa no seu departamento. Então é uma ação específica, isolada. Então você vai informar apenas quanto vai custar para resolver aquilo, né? Diferente quando você está lançando um produto novo no mercado, que você tem um orçamento do produto. Então aquilo que você vai gastar, você vai contabilizar e você tem que ter uma meta, né? A sua meta é estar dentro daquele orçamento. A empresa destinou, sei lá, 10 mil para resolver isso. Você sabe que tudo que você fizer para que aquele produto fique pronto não pode ultrapassar 10 mil. Você já tem um teto, você já tem um limite. Perfeito? Quais são as vantagens do 5W? Bom, o 5W você tem a simplicidade, porque, veja, são essas questões. São 7 questões, né? 5 Ws e 2 Hs.
Então você é muito simples de usar e muito rápido também, né? Você pode ter, inclusive, clareza dos objetivos que você quer alcançar. Então você delimitou lá uma clareza, um negócio, olha, eu preciso fazer o bolo. Pronto, você já sabe o que é. E qual é a grande vantagem? Porque quando você fala, preciso fazer o bolo, você sabe quem vai fazer o bolo, onde vai fazer o bolo, quem vai fazer o bolo, quanto, né? Em termos de tempo, quando será realizado esse bolo. Fica fácil observar, ok? Outra vantagem, você tem foco na execução, então você consegue, em determinado momento, saber o que você está fazendo, né? Atribuição da responsabilidade, quem vai fazer cada coisa? Então o Zezinho vai comprar os insumos do bolo, o Pedrinho vai fazer a massa, a Dona Maria vai controlar o forno. Ó, você sabe, né? Você atribui a responsabilidade daquela tarefa, daquela ação, tá? E por conta disso fica fácil fazer o monitoramento. Olha, o forno aqui, o bolo queimou, mas não era a Dona Maria que ia ver? E por que, que ela não viu? Onde ela estava? Você sabe cobrar, você sabe monitorar, você sabe acompanhar, ok? Tem desvantagem? Tem, né? Como eu já disse agora há pouco, toda ferramenta tem a sua desvantagem. E aí a teoria diz que a 5W ela tem um foco limitado apenas em análise e planejamento. Então eu não tenho como fazer um planejamento estratégico completo apenas tentando responder 5W e 2H, né? Porque ali você precisa... É uma ferramenta utilizada para você solucionar um problema específico e muito rápido. Tá? Então muitas vezes você quer fazer um plano, contemplar tudo. Olha quantas vezes você vai perguntar o 5W2H para fazer um planejamento estratégico. E outra, ela foi desenvolvida para isso, né? Não dá para a gente querer também expandir o olhar para um volume de coisa que a ferramenta não foi projetada, né? Os autores dizem também que falta um pouco de flexibilidade, porque só tem 7 perguntas. Ou seja, quando o estudo foi feito, quando foi lançado, né, essa ferramenta, a ideia era o quê? Simplesmente dizer, olha, se eu responder essas questões, eu consigo resolver alguma coisa de forma rápida. Então, será que pode botar mais um H, mais um W, ou inventar uma outra letra, né? Talvez até possa. Mas talvez a estrutura pela qual foi criada essa ferramenta já estava atrelado a esse olhar, né? Responder 5 Ws e responder 2 Hs. Tudo bem? E aí os autores dizem, olha, se eu responder isso aqui, eu consigo entender as causas, né? Ou eu consigo ter um olhar para a situação, determinada situação que eu possa resolver. É um problema específico que eu estou analisando nesse exato momento. Ok? Outra crítica, né, como desvantagem, está lá, superficialidade na análise de causa. Então, embora a ferramenta ajude a identificar o que precisa ser feito e como, ela pode não abordar profundamente as causas, né? Então, isso eu posso concordar. Porque muitas vezes você fala, olha, eu quero fazer o bolo. Quando? Agora? Por quem? Por mim mesmo. Mas, de repente, você tem alguma barreira ali, né? Falta uma forma. Não tem gás, não tem uma receita, né? Então, os autores falam que para você ter uma ferramenta de apoio à gestão, ela tem que ser muito mais robusta, né? E aí eu tenho que discordar um pouquinho, porque a 5W ela é muito eficaz mesmo, tá certo? Sabendo utilizar, você resolve. Vou ser bem assim, tendencioso agora, tá? 90% dos conflitos ou análise de problema que você está tendo, se você usar 5W2H, você consegue ter um direcionamento para a solução, tá certo? Sendo bem tendencioso mesmo, porque eu já usei muito essa ferramenta e eu digo para vocês, ela é
eficaz, tá? A outra crítica que eles falam, olha, é uma desvantagem porque depende da qualidade das perguntas, né? A pessoa não consegue fazer uma pergunta certa, ou então não faz uma pergunta que não consegue coletar a informação com facilidade, ou a informação é subjetiva. Então, lógico, você tem que ter foco, né? Então, quando eu falei assim, qual é a minha meta? Fazer o bolo. Então eu tenho que ser bem específico. Vou fazer um bolo do tamanho tal, do sabor tal, com a receita tal. Você tem que ser específico, né? Porque você não pode dar margem a surgir dúvidas que não precisavam ter ali, né? Então quando você vai responder uma questão, você fala, olha, esse W diz assim, olha, é tal coisa. E esse tal coisa é tal coisa mesmo. Procurar colocar da forma bem explicadinha, ok? E aí você não tem um problema de ordem de a pessoa não soube aplicar a pergunta certa para coletar informação, ok? E aqui, né, possível falta de integração com outras ferramentas. A 5W realmente tem um problema com isso, porque ela não foi desenvolvida para ser uma escada, né? Então o resultado da 5W eu vou aplicar em tal ferramenta. Não, ela não é assim. Ela já te dá um direcionamento, né? Então você precisa fazer as adaptações para aquilo que você está analisando de acordo com a sua realidade, de acordo com a realidade da sua empresa, tá bom? Posso fazer uma 5W para qualquer coisa? Pode. Casamento, projeto de casamento, né? O que é prioridade, o que não é, uma reforma em casa, uma solução de conflito em família. Gente, testem essa ferramenta, vocês vão ver que ela é muito eficaz, tá certo? Você pode usar nesse modelinho aqui, né? Ele é mais simplesinho. Então você tem um departamento tal, qual é a meta, né? Então o que precisa ser feito? A meta tal, quando começa, quando termina, qual é o status da meta? Nem iniciou ainda a ser feito, ou então fazendo, ou então já foi feito. Desenvolve e escreve tudo aqui bonitinho, com as suas inícios e suas fins, né? Gostaram aqui da minha adaptação, seus inícios e suas fins? Então colocando sempre a data de início, a data final, né? Prevista, tá? Sempre previsto, né? E qual é o status dessa tarefa agora? Tá sendo feita, precisa fazer, já foi resolvido, tal. Mas você também pode fazer um 5W por texto, né? Um texto corrido. Olha esse exemplo aqui, ó. A fonte está aqui em cima, tá? Desse exemplo. Como usar o 5W para contratar um colaborador. Pronto. E aí, esse problema está aqui, ó. Realizar o processo de seleção de um novo desenvolvedor front-end. O que é o desenvolvedor front-end? É aquele cara que faz a parte visual do site, né? Front-end quer dizer frente, tá? Frente. Da frente. Então, tudo que é feito que o cliente enxerga. Então, as imagens, os efeitos, os textos, como o site se comporta, se quando você abre no celular, abre no tablet, abre no computador, ele tem que se adaptar, ok? Então, quais são as tarefas? Aqui tem uma ordem de numeração, o 1 é aqui embaixo, tá? Aqui, ó, para concluir essa tarefa será necessário. E aqui eu pontuei aqui 1, tá errado, tá? Então, as tarefas daqui é de 1 a 9, mas a partir daqui, tá? Não é de 1 a 10, é de 1 a 9. Então, mas vamos lá. O 1 seria comunicar a equipe de marketing para criação de arte para divulgar a vaga. Comunicar nos canais da empresa a existência do processo seletivo. Muitas vezes tem processo seletivo interno, tá? Desenvolver questionário para o primeiro contato com os profissionais interessados. Agendar e realizar as entrevistas. Definir testes para os profissionais aprovados na entrevista. Aplicar esses testes. Definir o profissional a ser contratado. Alinhar junto à contabilidade todos os detalhes da contratação. E, por final, cuidar da efetivação do novo colaborador após o fim do processo seletivo. Então, esse é o primeiro W, ó, o que seriam os objetivos. Tudo bem? Por quê? A empresa está com um problema, né? Então tá, ó, para normalizar o prazo de desenvolvimento e entrega dos sites. Setor que atualmente estão correndo atrasos.
Identificamos que a falha no processo está ocorrendo devido ao número de programadores que desenvolvem a parte do back-end, ou seja, o que está por trás do site, a programação pesada, a regra de negócio. Então, o número de programadores back-end é maior do que o número de pessoal do front-end. Tudo bem? Esse é o segundo W. Terceiro W, por quem? Quem realizará as atividades, né? Então, o João vai fazer atividade 1 e 2, o Pedro a 3, 5 e 6, a Camila a 8 e 9 e a Raquel 4 e 7. Olha a atribuição de responsabilidade. Eu sei quem vai fazer cada atividade. Eu atribuí, né? Eu equipe, tá? Tem uma equipe que pode fazer 5W, mas vamos dizer que seja eu que atribuí isso. Tudo bem? Outro W, quando será feito isso? Aqui, ó, quando será feito isso? Então, o processo será entre o dia 2 e 6 de novembro. Então, mediante isso, as atividades 1 e 2, que é o João, né, serão realizadas pelo João, devem ser realizadas 15 dias antes de iniciar o processo seletivo. Atividade 3, que é o Pedro, 3 dias antes de iniciar. Atividade 4, Raquel, nos 2 primeiros dias do processo seletivo. Atividade 5, 6, que é o Pedro, nos 3 últimos dias do processo seletivo. Atividade 7, a Raquel, no último dia. E, por fim, atividade 8 e 9 da Camila, no dia seguinte ao encerramento do processo seletivo. Então, observe que eu já tenho a justificativa porque eu preciso contratar uma pessoa. Quem vai fazer as etapas, né, de contratação que nós decidimos lá no objetivo e quando? Falta aqui ainda mais um W. Onde? Onde será realizada essa contratação? Então, a empresa decidiu que a vaga vai ser divulgada no LinkedIn, né? Uma rede social de profissional, né? Só tem lá um assunto sempre ligado a questões profissionais. Então, a empresa tem uma conta de recrutamento e ela vai divulgar a vaga lá no LinkedIn, tá certo? Olha, os testes práticos devem estar em um documento na nuvem, ou seja, no Google Drive, no OneDrive, no Dropbox ou na própria nuvem da empresa, ok? Para que os candidatos possam abrir e responder de qualquer lugar que a pessoa esteja. No entanto, as entrevistas serão realizadas no auditório da empresa. Então, olha que bacana, né? Então, a pessoa divulgou a vaga no LinkedIn, você clicou lá, eu quero me candidatar. Então, ele já lança o teste para você. Você já resolve o teste, né? Foi aprovado no teste, vem uma entrevista. Tudo bem? E essa entrevista você já sabe que será no auditório da empresa. Pois bem, resolvidos os Ws, vamos para os Hs. Né? O primeiro H, como? Como vai ser feito esse processo? Então vamos lá. Primeira tarefa, arte para divulgação em formato PNG, contendo as informações primordiais e as demais explicadas detalhadamente na legenda da publicação. Outra, as informações a respeito da função, carga horária e pré-requisito devem ser apresentadas em uma proposta dentro dos padrões da empresa. Outra, a entrevista é presencial, seguida de teste de desenvolvimento focado em HTML, que é uma linguagem, né? Em linguagens HTML, CSS, JavaScript, além de frameworks e biblioteca, como Angular, React e Vue, tá? Então, observe que eu já dei o direcionamento de como deve ser feito isso. Então, a pessoa, ela já sabe que vai fazer, né, um teste ali no momento prático, tá? Observe, ó. A entrevista é presencial seguida de teste de desenvolvimento. Aqui é um outro teste, tá? Que a pessoa faz em casa. Mas esse aqui é presencial, ou seja, você tem que fazer na presença de alguém ali que a pessoa quer saber se realmente você sabe fazer. Tá certo? E o segundo H, quanto, né? How much? Quanto custa?
Então, observe, tudo isso aí tem custo. Você precisa ter a conta do LinkedIn. Às vezes a empresa já tem, mas ela já comprou isso, então é um custo. Você precisa direcionar a gente com hora de trabalho para fazer as artes da contratação, explicação. Você tem o pessoal do RH que vai fazer o primeiro processo de seleção, vai conversar, vai fazer triagem, vai corrigir teste, vai aplicar teste, ó. Tudo isso é custo, ok? E aí você precisa pontuar tudo ali na pontinha do lápis para saber quanto que a empresa vai despender para fazer esse processo seletivo, ok? Outro exemplo, lançamento de um novo produto. Então, olha cá, o que vai ser feito? Definir os recursos, as especificações, mercado-alvo do novo produto. Por quê? Porque tem uma demanda do mercado, o cenário competitivo, os objetivos estratégicos por trás da introdução do novo produto. Você precisa entender tudo isso aqui, ok? Quem vai fazer isso? Identifique os membros da equipe multifuncional responsável pelo desenvolvimento do novo produto, pelo desenvolvimento do marketing, pelas vendas e pela distribuição. Onde será lançado esse produto? Então, lá, as regiões ou mercados em que o produto será lançado. Quando? O cronograma, desde desenvolvimento do produto, teste do produto, lançamento das campanhas de marketing e efetivamente o lançamento do produto. Ok? Como será feito isso? Então aqui vem as tarefas, né? Todas as tarefas, todas as atividades necessárias para que tudo isso aqui aconteça, né? Desde a ideia da concepção do produto, como ele foi pensado, como ele vai ser desenvolvido, como vai ser produzido, como vai ser entregue, desenvolver a caixa, a embalagem, se é plástico, se é caixa de papelão, se é caixa de alguma coisa, se é plástico, o que vai ser feito, saquinho, como é a embalagem. Tudo é pensado, então você tem que descrever tudo no como, ok? Como vai ser distribuído, vai ser vendido, se é mercado, então as caixas terão 50 unidades, 10 unidades, 15 unidades, uma unidade, tudo isso tem que ser pensado, ok? E o segundo H, né, how much? Faça uma estimativa do orçamento necessário para que tudo isso aconteça. Lembrando mais uma vez, quando a gente fala de produto, o produto ele já sai da concepção dele com uma ideia de orçamento. A empresa já atribui um orçamento ali, que é chamado de budget, né? Que é o orçamento do produto, tá? Então, qual é a sua preocupação? Em não estourar esse orçamento, porque o orçamento é base para o custo final de produção, ou seja, muita coisa está envolvida ali para ter o retorno do investimento, tá? Então você não pode sair fazendo tarefas assim, coisas a bel prazer, porque isso pode estourar bem o orçamento que foi determinado para esse produto, tá bom? Gente, é muito interessante essa ferramenta, mas muito mesmo. Testem. No YouTube tem muito vídeo, especificamente só sobre 5W, tá certo? 5W2H. Assistam, porque vocês vão perceber que realmente ela é uma ferramenta muito eficaz, muito eficaz. Se você trabalha em algum departamento, né? Não sei se tem gente que trabalha em casa, né? Mas também pode fazer em casa, tá? Mas eu tô falando de departamento que às vezes na empresa você percebe isso muito rapidamente, né? Então amanhã você tá lá, ou amanhã, ou no momento que surgiu uma necessidade, então você tem uma solução de um problema, você precisa resolver alguma coisa, testa 5W, escreve no papel, um rascunhão lá, pá, 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 pá. Observe que você vai ter um direcionamento para a solução daquele problema, tá certo? É uma ferramenta muitíssimo interessante, ok? Bom, eu vou encerrar o vídeo, primeira parte do vídeo aqui, primeira parte da aula, para não ficar muito cansativo. E no próximo vídeo nós iniciamos com a matriz BCG, ok? Até mais.